Saudações tricolores, galera! Nós estamos iniciando mais um Fluent em Flu. Hoje eu falo aqui da nossa base, não tem janela para a imprensa lá no centro de treinamento, onde o Fluminense vai se reapresentar hoje para iniciar a preparação para o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro no Maracanã. Aliás, esse jogo novamente ganha áreas de decisão, a diretoria está fazendo promoção para que a torcida compareça ao estádio. Portanto, galera, sem desculpa, o Fluminense precisa da gente. Não é o dirigente A, não é o técnico B, é o Fluminense que precisa da sua torcida para a gente juntos sairmos dessa situação incômoda, né? Voltamos ao Z4 no final dessa rodada com a vitória do Botafogo sobre o Avaí, mas a gente tem tudo para sair dessa situação. A nossa tabela daqui para frente dos times que estão brigando ali embaixo não é das mais complicadas, ali, ao contrário, é uma das mais teoricamente, né, adversários teoricamente mais fracos. Portanto, o Fluminense depende só de si para sair dessa situação. Ainda tem um confronto contra o Avaí, o confronto contra o Fortaleza, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Portanto, a primeira decisão vai ser contra o Atlético Mineiro agora, nesse sábado, e a torcida do Fluminense precisa estar presente. Marcão hoje comanda o treino, os titulares fazem o chamado regenerativo, vão lá para a fisiologia, fazem exercícios pontuais, enquanto os reservas vão a campo. Amanhã sim o treinador começa a trabalhar com bola, fazer o seu exercício tático, e ele deve repetir o time que venceu o São Paulo, né, que vinha jogando contra o Vasco, venceu o São Paulo com o Ganso no lugar do Nenê. No mais, ele vai manter a formação, à exceção do Caio Henrique, que se apresentou ontem com a seleção brasileira olímpica, vai desfalcar o Fluminense pelo menos nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Ourinho assume a posição na ala canhota ali no lugar do Caio Henrique, e no mais o time se repete com os dois volantes, Yuri e Alan, que vem ganhando entrosamento, vem dando vai fazendo com que o Fluminense tenha um meio de campo um pouco mais encorpado. O Ganso volta para esse jogo, ele ficou de fora por não estar 100%, né, não se sentiu 100% para jogar contra o Internacional, muito embora a gente tenha comentado que seria essencial a entrada dele no lugar do Nenê, sobretudo no segundo tempo. Mas enfim, águas passadas não movem moinhos. Portanto, daqui pra frente, o Marcão tem que armar esse time da forma que jogou contra o São Paulo, da forma que jogou contra o Vasco. E a gente fazendo esse arroz com feijão, a gente tem tudo para fazer um grande jogo contra o Atlético Mineiro e ir adiante no Campeonato Brasileiro. Bom, falar um pouquinho sobre o Johnny Gonzalez. Hoje o jornal português A Bola acabou noticiando que ele está na mira do Benfica. Muitos falaram que ele já tinha assinado pré-contrato, alguma coisa nesse sentido. Olha, pelo que a gente conseguiu apurar, o Johnny Gonzalez está na mira dos portugueses, que estariam preparando uma proposta, né, na casa dos 2 milhões de euros para levar o colombiano para lá, para o futebol português. Esses 2 milhões ficariam por conta da assinatura do contrato, e Johnny Gonzalez teria um salário de 700 mil euros anuais. A gente fizer uma conta assim, mais ou menos em reais, ele ganharia algo próximo de 9 milhões de reais para assinar o contrato, né, e teria um salário aproximadamente de 200 mil reais por mês. Se realmente for essa proposta, a gente tem que se perguntar até que ponto vale o Fluminense ir para manter o atacante colombiano no seu plantel para 2020, né? A gente procurou saber dessas informações, até onde a gente apurou, nada foi falado, comentado com a diretoria do Fluminense. Johnny segue sendo o jogador do Fluminense, evidentemente, até o final do campeonato, e reafirmaram pra gente que ele se comprometeu em somente assinar pré-contratos ou abrir negociações após o término do Campeonato Brasileiro, inclusive esgotando as possibilidades de permanência no Fluminense. Até lá, a gente sabe que muitas especulações vão vir em torno aí do nome do Johnny Gonzalez e também do Caio Henrique e do Alan. A gente procurou também saber se houve algum avanço nas negociações do Caio Henrique, do Alan. Por enquanto está em compasso de espera. Existe uma expectativa sim de que eles permaneçam para o ano que vem. A vontade dos jogadores também vai pesar muito nisso, sobretudo o Alan já deixa muito claro que ele pretende continuar no Fluminense. O Caio Henrique sempre fala que quer permanecer também, mas depende aí do Liverpool e também do Atlético de Madrid, que são os detentores dos passes de Alan e de Caio Henrique. Mas há uma expectativa sim de que os dois permaneçam para o ano que vem, assim como grande parte do plantel, né? Danielzinho, as negociações por enquanto não avançaram, continua um estágio lá de espera. O Fluminense fez uma proposta para o meia, está aguardando aí o retorno dele, né, da parte dele, para tentar já celebrar o próximo contrato para o próximo ano, ou para as próximas temporadas. Assim como o zagueiro Nino também, que tem o seu contrato terminando agora no final de dezembro. Ele pertence ao Criciúma, veio por empréstimo, está com valor fixado em 5 milhões de reais.
O Fluminense pretende negociar com o Criciúma, assim como já fez com o Dodge, assim como já fez com o Marlon. O Fluminense e o Criciúma tem uma relação bastante próxima, muito amigável ali. Talvez eles consigam construir, né, ou costurar, melhor dizendo, um novo acordo para a permanência do zagueiro Nino. Bom, hoje pela manhã, o jornalista Caio Blois, do UOL, acabou falando um pouquinho mais sobre o Celso Barros, nessa questão toda envolvendo a polêmica do vice-presidente, com as suas declarações nas redes sociais. Caio disse que desde o jogo contra o CSA, né, os treinos que precederam o jogo contra o CSA, quando o Celso Barros entrou no gramado para cobrar dos jogadores o melhor resultado, esse jogo inclusive contra o CSA que o Fluminense acabou perdendo e culminou na demissão do Fernando Diniz, desde lá para cá a galera não gostou muito dessa atitude do Celso Barros, e que foi aprofundada, agravada com todas essas declarações do vice-presidente geral nas redes sociais, que a gente não vai se aprofundar para não dar pano a esse assunto polêmico, né? Esse assunto, na realidade, os jogadores já deixaram de lado de fora do vestiário. A gente trouxe essa informação, eu queria até agradecer o Caio que citou a gente na matéria. A gente trouxe a informação de que o grupo estaria focado, fechado, junto com o Marcão, com a comissão técnica, e agora ele trouxe hoje de manhã com o próprio presidente Mário Bittencourt. A gente já tinha falado também com o Paulo Angione, né? Que o grupo está muito fechado ali para tirar o Fluminense dessa situação, se blindando um pouco de tudo que acontece extra-campo que possa vir a prejudicar. Inclusive foi o Paulo Angione junto com a comissão técnica que decidiram pela ida de Matheus Ferraz até o Morumbi. Ele que esteve presente lá, um vídeo dele viralizou, um trechinho da Flu TV e viralizou, com o Matheus Ferraz dando aquela força para os seus companheiros. Enfim, isso mostra uma união do Paulo Angione junto com a comissão técnica, com o presidente Mário Bittencourt, e o Caio agora disse que o elenco está blindado em relação a isso, que a presença do Celso Barros no vestiário não seria tão bem-vinda assim. Vamos acompanhar para ver se ele vai estar presente amanhã no centro de treinamento. Amanhã sim tem janela para a imprensa, claro, estaremos lá presentes para trazer todas as informações de onde elas acontecem e falar para vocês que vem nos cobrando nas redes sociais, que a gente faça mais vídeos aqui no nosso canal. Vamos passar a fazer, tá? Vídeos com mais frequência. A gente também está fazendo a nossa resenha lá na página do Marcelo Johan no Facebook, então se inscreva lá, se acompanha lá. E uma grande novidade é que o Saudações Tricolores, junto com a Rádio Flu, a primeira rádio web do Brasil, nosso querido amigo Cláudio Cotti, estão começando a fazer as transmissões também, por enquanto, só no Facebook do Marcelo Johan, mas futuramente a gente vai conseguir fazer a transmissão aqui pelo nosso YouTube também. Fique ligado que muita coisa boa está vindo por aí. Nosso site está passando por um período de reformulação na sua equipe. Thiaguinho Fernandes, nosso estagiário, está se formando e a pouquinho vai ser um jornalista aqui que vai continuar com a gente. André Macedo também está em final de período, ele que estuda na ESPM. Grandão, mandar um abraço para as duas feras aí que nos ajudam sempre, estão ralando muito com a gente aqui. E falar para vocês que aqui é uma equipe de profissional, né? Somos profissionais que cobrimos o Fluminense, a gente não é uma página, não é um blog, nós somos youtubers, né? Nós somos jornalistas que estamos cobrindo o nosso querido e amado Fluminense para trazer para vocês todas as informações diretamente de onde elas acontecem. Antes da gente encerrar aqui, mandar o nosso tradicionalíssimo salve, vamos falar um pouquinho sobre os jogos que vêm aí pela frente do Fluminense e dos adversários, né? O Flu, que recebe o Atlético Mineiro no Maracanã nesse sábado, depois sai para enfrentar o CSA. O CSA que perdeu para o Vasco jogando em casa, vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza nesse final de semana, portanto, a gente pode chegar para enfrentar um CSA praticamente rebaixado, né? Vamos ver, e a gente precisa fazer o nosso papel, evidentemente, né? Então o Flu pega o Atlético Mineiro em casa, depois sai para jogar contra o CSA, recebe o Palmeiras, talvez já com o título brasileiro decidido a favor do nosso rival, enfim, depois vai até Santa Catarina, né, enfrentar o Avaí, ou seja, o Avaí que já deve estar praticamente rebaixado, que o Botafogo venceu ele nessa rodada e saiu da zona de rebaixamento, então a gente tem tudo para fazer a nossa vitória também em cima do Avaí. Depois recebemos o Fortaleza, em um jogo importantíssimo, e aí finalizamos o campeonato contra o Corinthians, lá na Arena Corinthians. A gente espera já chegar nesse último jogo com a situação definida, com a nossa permanência já sedimentada. O Botafogo encara o Atlético Paranaense fora, depois recebe o Corinthians, visita a Chapecoense, recebe o Inter, joga contra o Atlético Mineiro lá, né? E aí o Atlético Mineiro, dependendo da situação, pode precisar de ponto para também ter um final de ano mais tranquilo, e no final recebe o Ceará. O Ceará brigando também pelo rebaixamento. A tabela do Botafogo é um pouco complicada. O Cruzeiro já recebe o Avaí nesse final de semana, portanto uma vitória do time mineiro é esperada. Vai à Vila enfrentar o Santos, depois joga contra o CSA no Mineirão, recebe o Vasco,
sai para jogar contra o Grêmio e no final fecha o campeonato contra o Palmeiras no Mineirão. O Ceará vai a Chapecoense, vai a Chapecó enfrentar a Chapecoense, depois recebe o São Paulo, joga contra o Flamengo aqui no Maracanã, depois recebe o Atlético Paranaense, recebe o Corinthians e fecha o campeonato contra o Botafogo aqui no Engenhão. E o Fortaleza recebe o CSA, depois vai a Porto Alegre enfrentar o Internacional, recebe o Santos, vai a Goiás enfrentar o time da casa, joga contra o Fluminense aqui no Maracanã e depois recebe o Bahia lá no Castelão. Ou seja, dos times que estão brigando ali por baixo, o Fluminense tem uma tabela complicada sim, mas os outros também têm, e se bobear tem gente com um caminho mais tortuoso, mais difícil do que o Fluminense. Lembrando que nesses próximos 6 jogos, o Flu joga apenas contra Palmeiras e Corinthians, da parte de cima da tabela, e joga contra Atlético Mineiro, contra CSA, Fortaleza e Avaí. Ou seja, temos tudo para fazer pelo menos aí mais 3 vitórias e já sairmos de vez dessa lama aí e pensarmos num 2020 diferente. Evidentemente, a gente precisa ser sócio do Fluminense para ajudar o nosso clube a voltar aos trilhos da vitória, a protagonizar os campeonatos. Agora sim, vamos ao nosso querido e tradicionalíssimo salve. Então vamos lá, um salve para Luiz Miguel Bota de Souza, para Crislaine Silveira de Silveira, é isso? Crislaine Silveira de Silveira. Um salve para Janiton e Crislaine, tricolores de Macambira, Sergipe. Olha só que legal a galera de Sergipe lá, saudações tricolores. Para o Paulo Castro, também para o Iago Lourenço, tricolor pra caramba, isso aí, meu irmão, temos que ser tricolor pra caramba e apoiar o Fluminense, haja o que houver. Para o Isaías José, Tony Ellison, tricolores de Currais Novos de Rio Grande do Norte, também pro Tony e pro Everton, também Tony Ellison e pro Everton, saudações tricolores aí pra galera potiguar. Pro Gabriel Barati, Cieldo Ferreira, pro João Júnior, Pericles, daqui difícil falar, Rodrigo de Oliveira, Jefferson Ferreira, Araquém da Rocha, João Vitor, Nilson Silva, Wilson Simão e para o Luiz Carlos Silva, além de todos vocês que sempre prestigiam a gente aqui. Fiquem ligados que a gente vai ter novidade aí no nosso site a partir do mês que vem, já com a equipe reformulada, refrescada e muitas novidades aqui no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. Afinal de contas, saudações tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e você sabe que a gente sempre vai buscar.